A vinda da família real portuguesa ao Brasil ocorreu em 1808 e está inserida em um contexto histórico marcado pelas guerras napoleônicas e por mudanças profundas no cenário político europeu e colonial. Portugal, na época, era aliado de Inglaterra, inimiga da França. Com o apoio da Marinha Britânica, a família real portuguesa organizou sua fuga ao Brasil, que na época era colônia de Portugal. A Inglaterra garantiu proteção naval para a travessia do Atlântico aos portugueses. A Corte Real Portuguesa embarcou para vir ao Brasil no dia 29 de novembro de 1807 e chegou em Salvador, Bahia, em 22 de janeiro de 1808. Móveis, documentos, dinheiro, obras de arte e até mesmo a Biblioteca Real também embarcaram rumo ao Brasil. A viagem teve a duração de 54 dias até Salvador, Bahia, e ocorreu de maneira doentia, ou seja, em péssimas condições higiênicas, provocando doenças e infecções, afetando assim a saúde dos portugueses. Já a sua transferência ao Rio de Janeiro ocorreu em 8 de março de 1808. Porém, não haviam moradias o suficiente para os portugueses da Corte Real. Então, a Corte Real escolheu as casas que já possuíam donos e moradores e colocavam em sua fachada a escrita PR, que significava, na época, Príncipe Regente, indicando que os moradores deveriam liberar seu imóvel para os portugueses da Corte Real morarem lá. A população interpretou a sigla de forma irônica, como "ponha-se na rua". O refúgio no Brasil foi uma manobra do príncipe regente, Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Em 1804, Napoleão Bonaparte se autocoroou ser imperador francês, o que reforçou seu poder e ampliou a tensão na Europa. A situação de Portugal já era difícil porque a Espanha e a França eram aliados e representavam uma grande ameaça a Portugal. Em 1801, houve a Guerra das Laranjas, que fez com que os portugueses perdessem a cidade de Olivença para a Espanha. Os portugueses foram obrigados a assinar um termo dos franceses, que eram fechar seus portos para as embarcações inglesas, mas não foi realizado. Em 1806, Napoleão estabeleceu o bloqueio continental, que fez os portos das nações europeias ficarem fechados para a Inglaterra. Com isso, os portugueses não aceitaram o bloqueio continental por sua aliança política e comercial com os ingleses e começaram a cogitar a ideia de se mudarem para o Brasil para fugir. Napoleão ordenou invasão ao território português, que ocorreria em novembro de 1807. Em outubro desse mesmo ano, o príncipe regente Dom João e o rei Jorge III da Inglaterra assinaram uma convenção secreta que transferiu a sede monárquica de Portugal para o Brasil. Nesse contrato dizia também que as tropas britânicas se instalariam na Ilha da Madeira temporariamente e o governo português assinaria um tratado comercial com a Inglaterra após fixar-se no Brasil. Então o príncipe regente Dom João determinou que toda a família real seria transferida para o Brasil. Vamos entender o que foi o bloqueio continental? Imagina que a França, liderada por Napoleão Bonaparte, estava em guerra com a Inglaterra, que era uma grande potência na época. Como a França não conseguia vencer a Inglaterra no campo de batalha, Napoleão teve uma ideia: enfraquecer a economia inglesa. Então, em 1806, ele criou o chamado bloqueio continental. Este bloqueio dizia que nenhum país da Europa podia fazer comércio com a Inglaterra. Ou seja, era como se ele tivesse dito: ninguém mais compra ou vende nada para os ingleses. O problema é que Portugal era alinhado da Inglaterra e dependia muito do comércio com ela. Quando Napoleão mandou Portugal aderir ao bloqueio, os portugueses ficaram numa situação difícil. Se obedecessem, perdiam o apoio da Inglaterra, e se desobedecessem, corriam o risco de serem invadidos pela França. E a solução que encontraram foram fugir. Com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa decidiu vir para o Brasil em 1808. E é por isso que o bloqueio continental é tão importante. Ele foi um dos principais motivos que explicam a vinda da corte portuguesa para o nosso país. A chegada da família real portuguesa ao Brasil trouxe muitas mudanças, principalmente no Rio de Janeiro. A mais importante foi a abertura dos portos, o que permitiu que o Brasil pudesse fazer comércio com outros países aliados de Portugal, principalmente com a Inglaterra. O Rio de Janeiro passou a ser a capital do Reino de Portugal e, por isso, a cidade foi melhorada com novas construções e melhoria na infraestrutura.
O dia a dia das pessoas também mudou. Começaram a aparecer novos serviços, como cabeleireiros, chapeleiros e modistas. Também foi criada a Imprensa Régia, que era uma gráfica oficial, onde foi publicado o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, um dos primeiros do país. Também foram criadas instituições importantes que ajudaram o Brasil a crescer, como a Real Academia Militar, para formar militares, o Jardim Botânico, para estudar plantas e ajudar na agricultura, a Real Fábrica de Pólvora, para produzir pólvora usada na defesa e na mineração, Banco do Brasil, para organizar o dinheiro do país, e o Laboratório Químico Prático, para fazer pesquisas científicas. O período joanino se iniciou em 1808 e foi até 1821. Esse período começou com a vinda da família real portuguesa, liderada por Dom João VI, que estava sendo ameaçada pela invasão do imperador francês, Napoleão Bonaparte, que havia declarado o bloqueio continental. Portugal havia desobedecido o bloqueio. Então, Dom João VI, com apoio da Inglaterra, fugiu para o Brasil. Assim que chegou, promoveu a abertura dos portos às nações amigas. Na prática, essa abertura favorecia principalmente a Inglaterra, que era grande aliada e parceira econômica de Portugal. Com essa medida, Dom João VI colocava fim ao exclusivo colonial e permitia que comerciantes e grandes proprietários brasileiros comercializassem seus produtos com outros países. Em 1821, após descontentamentos em Portugal, Dom João VI retornou à Europa e deixou no Brasil seu filho, Dom Pedro I. No ano seguinte, em 1822, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Esse foi um período fundamental que transformou a história do nosso país. Os tratados de 1810 foram uma série de acordos assinados entre Portugal e a Inglaterra, durante a permanência da família real portuguesa no Brasil. Estes tratados tiveram um impacto significativo na economia e política do Brasil e Portugal. Os principais tratados de 1810 foram o Tratado de Aliança e Amizade, o Tratado de Comércio e Navegação, o Tratado de Regulamentação das Relações Postais. O Tratado de Aliança e Amizade estabeleceu uma aliança entre Portugal e a Inglaterra, comprometendo-se a se apoiar mutuamente em questões políticas e econômicas. O Tratado de Comércio e Navegação permitiu que navios ingleses atracassem em portos brasileiros e portugueses, aumentando o comércio entre os dois países. O Tratado de Regulamentação das Relações Postais estabeleceu regras para o envio de correspondência entre os dois reinos. Consequência dos tratados de 1810. Quebra do monopólio português. Os tratados abriram o mercado brasileiro e português para os produtos ingleses, prejudicando os interesses dos comerciantes portugueses. Aumento do comércio inglês. Os tratados permitiram que a Inglaterra expandisse seu comércio com o Brasil e Portugal, fortalecendo sua economia. O impacto na economia brasileira. Os tratados contribuíram para a dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. A importância dos tratados de 1810. Relações políticas e econômicas. Os tratados marcaram o início de uma nova era nas relações políticas e econômicas entre Portugal e Brasil e Inglaterra. Desenvolvimento econômico. Os tratados contribuíram para o desenvolvimento econômico do Brasil e Inglaterra, embora tenha beneficiado mais a Inglaterra. A chegada da família real portuguesa ao Brasil e a aceleração da independência. Quando Napoleão invadiu Portugal, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Isso transformou o Rio de Janeiro na capital do Império Português. O Brasil deixou de ser uma simples colônia e passou a ser o centro do governo. Isso aumentou o poder e o prestígio da elite brasileira. Com a chegada da família real, o Brasil pôde negociar diretamente com outros países como a Inglaterra. Isso melhorou a economia local e deu mais autonomia ao Brasil. Com a chegada da família real, o Brasil também deixou de ser colônia, ganhando mais status políticos. Foram criadas instituições como o Banco do Brasil, imprensa, biblioteca e escolas que modernizaram o país. A elite brasileira passou a ter mais autonomia e poder de voz política, e o crescimento do Rio de Janeiro, porque foi desenvolvido pelo Império. Além disso, teve o crescimento forte do pensamento nacionalista, onde os moradores do país passaram a ver o Brasil como uma nação independente.